Na prática, por que será que é tão difícil perdoar, hein? E como que o perdão, a empatia e a misericórdia podem transformar nossas relações e até a nossa saúde mental? Para falar sobre isso, a gente vai receber aqui a psicóloga Luciana Xavier, ela que está conectada e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso, né? Por que às vezes é tão difícil a gente perdoar aquele que nos feriu e como que isso pode ser prejudicial para nós. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito prazer. Obrigada pelo convite. Igualmente, doutora. Por que o perdão é um tema tão desafiador para a maioria das pessoas, hein? Olha, boa pergunta, mas o tema perdão, o perdão ele é uma decisão. E perdoar significa abrir mão, né? E as pessoas às vezes não estão preparadas para abrir mão das suas próprias dores. E é difícil isso, né? Abrir mão da própria razão, né? Porque muitas das vezes isso envolve eu tenho razão e eu não quero. E perdoar significa, é uma falsa ideia, né? De que eu não tenho razão. Uhum. Essa é por aí. Entendi, é como se a gente estivesse assumindo a culpa. Exatamente, como se estivesse assumindo a culpa. Há quem diga que guardar mágoa é como tomar um veneno e querer que o outro morra. Eu queria que a senhora nos ajudasse a pensar sobre isso. De fato, guardar rancor pode ser prejudicial para mim, para minha vida, para minha saúde mental? Totalmente, né? Existem estudos de universidades inglesas, de uma universidade inglesa em específico, que o perdão, ele afeta diretamente o problema, ele traz diretamente problemas cardíacos, né? Então, quando você mantém o ressentimento, principalmente, né, por muito tempo, você aumenta os seus níveis de cortisol. Então, você baixa a sua imunidade, você enrijece as artérias e isso traz problemas cardíacos. O estudo da psicossomática, ele fala muito sobre isso, né? Sobre os sentimentos influenciando o nosso corpo, né? Então, a gente precisa entender que falta de perdão tem a ver com adoecimento físico diretamente. Existem doenças muito ligadas à falta de perdão. Uma delas é a doença cardíaca. Não à toa o coração, né? Não à toa o coração. E como que tudo está interligado, né? Se a gente for pensar e que a gente consiga, então, exercitar esse perdão, afinal, é um pedido do próprio Cristo. Agora, perdoar e esquecer, nós falamos agora há pouco com o padre Marco Aurélio sobre isso, são duas coisas diferentes, né? Então, a psicologia lá na sessão não tem como recomendar ali para aquele paciente dizer algo nesse sentido. Não é para voltar a se expor àquela situação que fez mal. Mas perdoar é liberar esse mal aí que está prejudicando a gente. Eu costumo dizer assim, aqui nós podemos falar sobre isso com liberdade, né? A própria oração do Pai Nosso, né? Perdoar assim como somos perdoados. Então, a gente vai perdoando, né? O perdão, ele é uma decisão, muitas das vezes. Eu preciso decidir perdoar e eu vou perdoando. Eu vou decidindo, eu vou trabalhando. Então, muitas das vezes, na sessão, a gente vai trabalhando esse processo do perdão, né? Esse caminhar do perdão. A pessoa ela vai abrindo mão todos os dias, toda sessão após sessão, ela vai decidindo de alguma forma, através da fala, né? Perdoar, ela vai verbalizando, ela vai liberando esse perdão. Então, e quando eu perdoo, eu abro chances de ser perdoado, né? Eu acho esse caminhar do perdão muito importante.
é uma decisão, é um ato de amor, né? Tem a ver com o amor. Precisa ter uma capacidade de empatia. Então, quando eu vou perdoando, eu vou trabalhando essa empatia, eu vou trabalhando essa resiliência, porque eu preciso perdoar o outro apesar de, né? Então, eu perdoo você apesar de tudo que você me fez. Eu perdoo você apesar de isso ser muito difícil para mim. Assim como o amor, né? Eu te amo apesar de suas falhas, eu te amo apesar de suas dificuldades, suas limitações. Então, a gente vai trabalhando o perdão, né? Não tem, você não acorda e diz, pronto, te perdoei. Não, você vai liberando esse perdão conforme a sua capacidade, conforme os seus limites. E o trabalho psicoterapêutico, ele vai te auxiliando, ele vai te conduzindo nesse processo do perdão aí. Perfeito. E a senhora falou aí sobre empatia. Essa empatia nos ajuda, né, a compreender e a perdoar as pessoas que nos magoaram, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente do que se trata, porque é uma palavra que começou a ser usada por aí, mas que eu acho que pouca gente ainda consegue compreender ela de forma integral. Tá muito popular, porém não tão esclarecida muitas das vezes, né? No termo geral, no senso comum, é sim a capacidade de se colocar no lugar do outro. De que forma? É quando eu procuro entender os motivos do outro. A gente nunca vai entender completamente, né? Isso não pode ser um requisito para o perdão. Perdoar, eu perdoo apesar de. Mas quando eu procuro entender que trajeto aquele outro percorreu para me ferir, para me magoar de alguma forma, entender quem é essa pessoa, né? Com que bases esse outro foi construído para se tornar quem ele se tornou e chegar ao ponto do perdão, né? Da ferida, da mágoa. Então, a gente precisa entender esse outro, compreender um pouco quem é esse outro, né? Isso é esse se colocar no lugar. Às vezes uma história de vida, porque todo mundo tem uma história, né? Ninguém se torna quem é à toa. Então as pessoas precisam tentar entender um pouco, né? Existe uma certa dificuldade, o processo psicoterapêutico ajuda nisso, nessa compreensão desse outro. Às vezes essa resposta não vai vir e você vai precisar decidir perdoar e pronto, né? Mais por si mesmo do que pelo outro, né? A gente precisa pensar também nisso, que o perdão ele tem muito mais a ver com a gente do que com o outro, né? Exatamente. E a gente precisa aprender a perdoar, né? Você disse aí que é uma decisão e toda decisão ela exige alguma renúncia. Nesse caso aqui, talvez seja renunciar ao próprio orgulho, talvez seja renunciar à ideia de que está 100% certo, porque dificilmente a gente está. E eu queria que você nos ajudasse a isso, a oferecer para quem nos acompanha passos, se é possível fazer isso, né? Para a gente amadurecer essa ideia dentro de nós mesmos, para que a gente seja capaz de perdoar aquele que nos feriu. Eu acho que o passo mais importante que eu estou aqui, né, trazendo desde o início é a decisão. E entender que quando eu não perdoo, eu decido não perdoar, eu faço mais mal a mim mesmo do que ao outro. Essa frase que você citou no início é uma frase de Shakespeare, né? Quando tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Então, a doença, tanto psíquica quanto física, ela vai vir para quem não está liberando o perdão e não para quem te feriu.
Porque diz o ditado, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então, assim, não se trata de esquecer, se trata de ressignificar essa ferida, essa dor. Ou seja, eu preciso entender e tirar, aí vem a capacidade da resiliência, né? Eu preciso tirar daquilo que me aconteceu algo de bom. É a historinha da pedra, que taca-se a pedra e eu vou juntando aquelas pedrinhas e construindo os degraus para eu subir. Né? Então, é importante que a gente tenha essa capacidade, ou pelo menos tente. Então, assim, se tiver que dar passos, primeiro, decidir. Se não conseguir sozinho, peça ajuda, declare o perdão sobre o outro, apesar de, né? E se não der para você trabalhar isso sozinho, procure ajuda de um profissional habilitado, capacitado, para você entender também por que você se apega tanto àquela mágoa, né? Porque às vezes se apegar à mágoa é uma forma de manter o outro vivo dentro de você. Então, às vezes, para a gente encerrar um capítulo, a gente precisa viver o luto dessa história. E isso não costuma ser simples, dependendo do que o outro te fez, né? Então, às vezes, é necessário pedir ajuda, pedir uma orientação profissional, fazer terapia, que é sempre bom, né? Sempre vale a pena, sempre fazer psicoterapia e entender que o outro é o outro. Então a senhora está dizendo que às vezes a gente não toma essa decisão de perdoar o outro, porque lá dentro, talvez até sem ter noção disso, a gente não queira se desvincular daquele outro. Exatamente. Que a raiva, a mágoa me mantém conectada a ela. Exatamente. É um vínculo nocivo, né? A gente pode criar vínculos mais saudáveis com o outro, mas essa forma, às vezes, de manter o outro vivo através desse vínculo da mágoa. Então, é um vínculo tóxico, adoecedor, né? Que vai trazer a longo prazo questões muito sérias. Então, assim, é importante que se tenha em mente que o prejudicado nunca é quem feriu, mas sempre você que guardou a mágoa, o rancor. Então, assim, esse vínculo precisa ser quebrado, ser transformado, né, num vínculo mais saudável. Perfeito. Doutora, obrigado, viu, pela sua participação aqui. Gostei muito de conversar com a senhora. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço, viu? Pode me chamar sempre que precisar. Vamos chamar sim, tá combinado. Tchau, tchau.